Tem uma tecnologia nova e super poderosa, a inteligência artificial, que está prometendo virar de cabeça para baixo a economia global e, claro, a moeda mais importante do mundo. Pois é, tem uma força nova aí mexendo com os rumos do dinheiro no mundo todo. Mas que força é essa? A resposta? Inteligência artificial. E não sou eu que estou dizendo, não. Uma análise do Bank of America mostra que a IA está virando um motor e tanto para o dólar americano. Só que o impacto dela é uma faca de dois gumes, sabe? É que é o seguinte, normalmente, quando a tecnologia americana vai bem, o dólar sobe junto. Mas com esse boom todo da IA, não foi bem isso que aconteceu. O dólar não reagiu como esperado. E isso indica que tem umas forças bem complexas aí, uma puxando para cada lado. E é isso que a gente vai entender agora. Ok, para a gente desembolar essa história, vamos começar pelo lado positivo da coisa. Quais são os argumentos que defendem um dólar mais forte? Ou seja, como é que esse investimento todo em IA está de fato aquecendo a economia? E olha, o tamanho desse impacto é bem impressionante. Estamos falando de 1,3 pontos percentuais a mais no crescimento do PIB dos Estados Unidos, só por causa dos investimentos em IA. E de onde vem esse dinheiro todo? Basicamente de um boom de gastos com software, hardware e, claro, a construção daqueles data centers gigantescos. Isso tudo cria uma verdadeira reação em cadeia, sabe? As empresas despejam dinheiro, a infraestrutura cresce e o resultado? Um PIB cai alto e o que os economistas chamam de efeito riqueza. Basicamente, as ações de tecnologia sobem, quem investiu se sente com mais grana no bolso e acaba gastando mais. É um ciclo que impulsiona a economia toda. Bom, mas agora vamos virar a moeda. Porque esse investimento todo em IA, que parece ótimo, não é a história completa. O grande risco que o relatório aponta está no mercado de trabalho. A citação do próprio Bank of America é bem direta. Se a gente começar a ver demissões em massa por causa da IA, isso é um risco real de queda para o dólar. E aqui, a sequência dos fatos é tudo. Pensa comigo, as empresas começam a ficar mais cautelosas, principalmente na hora de contratar para vagas que a IA pode fazer. Se as demissões em larga escala realmente acontecerem, o que o Banco Central Americano, o Fed, pode fazer? Acelerar o corte de juros para tentar estimular a economia. E a gente sabe, né? Juro mais baixo geralmente significa um dólar mais fraco. Beleza, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. A longo prazo, o futuro do dólar vai depender de um verdadeiro cabo de guerra entre duas forças econômicas gigantescas que a própria IA está criando. E aqui a gente vê esse conflito central de forma bem clara. De um lado, tem o boom de produtividade. A IA deixa tudo mais eficiente e, historicamente, mais produtividade significa um dólar mais forte. Só que do outro lado, tem a pressão para baixar os preços. Com automação, bens e serviços ficam mais baratos. Isso leva a juros mais baixos e, consequentemente, a um dólar mais fraco. E aí, fica a pergunta, né? Qual dessas duas forças vai ganhar? Para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo, vale a pena olhar para trás e comparar com outro ciclo de tecnologia que a gente já viveu, a famosa era da bolha.com. E o mais curioso dessa comparação é o seguinte, o boom de hoje é puxado por empresas gigantes que dão muito lucro. Na época da bolha.com eram mais startups especulativas. Mas, olha só, o dólar se fortaleceu tanto na subida quanto na queda da bolha. Por quê? Porque em momentos de crise, de incerteza, todo mundo corre para o dólar como um porto seguro. Isso mostra uma resiliência impressionante da moeda. Então tá, depois de botar tudo isso na balança, os pontos positivos e os riscos, qual é o veredito, pelo menos por agora? A conclusão do Bank of America é bem clara. Mesmo com todos esses riscos de longo prazo que a gente falou, por enquanto a força bruta do investimento está ganhando a batalha. O saldo final hoje é que esse boom de investimentos em IA acaba sendo positivo para o dólar. E tudo isso deixa a gente com uma grande questão no ar, né? A inteligência artificial está reescrevendo nosso mundo em tantos sentidos. Será que ela também vai reescrever as regras do nosso dinheiro? Essa relação entre a tecnologia e as finanças globais, pelo visto, está só no comecinho.